Professora Maria, a Constituição de 88 nossa, né, que está completando 20 anos aí, ela parece que, em termos de cidadania, de conquista de cidadania, foi muito importante, inclusive no acesso da população à justiça, né? A senhora acha que ações como essa, ou aparentemente irrelevantes, né, são uma decorrência dessa ânsia que a população brasileira passou a desenvolver a partir dessa redemocratização? Ah, com certeza. É como se a gente se deslumbrasse, né? É o doce para a criança quando ela foi privada antes dele. Uhum. Então, o direito de ação, ele, como o doutor Ramon colocou, ele é amplo e restrito constitucionalmente. De modo que é impossível o judiciário limitar a priori qual tipo de matéria vai chegar à apreciação do juiz. Quando ele analisa a matéria, ele já está analisando a matéria, não tem como fazer uma análise prévia e dizer, isso não pode, isso é impossível, seria inconstitucional. Uhum. Agora, o que a gente tem que ponderar... Seria uma censura, né? É uma censura, é como se eu cerceasse o direito daquele que pensa que aquele bem é relevante para a sua situação. Tem um poema do Mayakovsky, e que inclusive foi retratado por um autor muito famoso no direito, que é o Ehring, e ele escreveu um livro que é leitura básica para todo estudante iniciante no curso de direito, que é A Luta pelo Direito. E o poema retrata muito bem, a ideia do poema retrata muito bem esse não cerceamento às questões jurídicas. Ele diz o seguinte, se um dia alguém mexe na cerca do seu quintal e você não fez nada, depois ele vai estar dentro do seu quintal, você não fez nada, ele vai entrar na cozinha da sua casa, vai comer a sua comida e depois vai arrancar a voz da sua garganta e você não vai dizer nada porque nunca disse nada. Uhum. Então, não interessa, como os dois colocaram, não interessa a quantidade do direito, não é quantificável o direito. Nós não podemos deixar a população desamparada. Eu acho que o que mais impressiona e revolta a gente não é o fato do colarinho, da cerveja e tal, é que outras questões relevantíssimas não estão sendo levadas, talvez. O direito à saúde, à habitação, à educação, tantos direitos fundamentais, direitos sociais, sobre os quais nós não temos julgados, talvez, suficientes, satisfatórios, porque não dependem do judiciário. Esse tipo de atitude não depende do judiciário, são questões de governo também. Então, não adianta o juiz decidir e depois a sentença se tornar inexequível porque não há recurso público. Mas há casos em que a decisão do judiciário acaba demorando muito porque o judiciário não estaria sobrecarregado com essas outras questões? Também, mas nós temos mecanismos hoje de celeridade processual com certeza muito mais sofisticados e satisfatórios do que tínhamos uma década atrás. O Código de Processo Civil está cheio de micro-instrumentos que possibilitam... Isso é a luta do processo atual. Ou seja, um caso como esse do colarinho não precisava demorar 8 anos? Não, a questão... Em tese, mas nem esse e nem um caso sobre, por exemplo, medicação de urgência para uma pessoa que padece de síndrome de imunodeficiência adquirida. Perfeito. Então, em qualquer caso, o que nós queremos é a celeridade, perfeito, para qualquer caso. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. Via Justiça está de volta, debatendo hoje os possíveis exageros e excessos de demandas que chegam ao judiciário brasileiro. Nossos convidados são a advogada e professora Maria Brochado, que é doutora em Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, e o juiz da Central de Precatórios do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, doutor Ramon Tássio de Oliveira. A nossa equipe também foi às ruas de Belo Horizonte ouvir algumas opiniões a respeito deste assunto. Nós perguntamos às pessoas se a lei deveria impor limites ao ajuizamento de ações consideradas socialmente irrelevantes. Vejam as respostas. A opinião é tudo que dá uma ação hoje, hein? Caso que pode conversar, discutir, sem precisar de levar na justiça, né? Necessariamente, por qualquer ação, não. Eu acredito que tem que ter um limite, porque senão você fica ocupando a justiça por coisas de pequeno valor e coisas mais importantes ficam morosas, a solução fica demorada. Tem um limite, né? Porque às vezes não é toda ação que precisa recorrer.
O limite é a questão do direito. Se tem direito em recorrer, tem que buscar o seu direito, independente de ser relevante ou irrelevante. O direito é que deve ser respeitado. Doutor Ramon, dois conceitos que aparecem nas entrevistas aí, e já apareceram aqui também, são o primeiro deles: não deve haver limite para que o cidadão manifeste a sua vontade de ter direito, né? E o segundo é que, por outro lado, parece que todo mundo pensa que deve sim haver algum limite. Como estabelecer esse limite? O magistrado, ao decidir, ele pode controlar de alguma forma a duração de um processo, vamos dizer assim? Impor? A lei dá a ele mecanismos para isso? Como eu disse anteriormente, o acesso, ele é um direito fundamental. Sim. O acesso à justiça estava cristalizado na nossa Constituição como uma garantia de todos nós. Por quê? Porque a própria lei coíbe que nós façamos justiça com as próprias mãos. Uhum. Então, se por um lado o Estado, que é um ente organizado, proíbe as pessoas de fazer justiça com as suas próprias mãos, por outro lado, é evidente que o Estado tem que permitir o acesso a essas pessoas à justiça. Bom, limites. Nós percebemos aí ao longo dessa vida de magistrado que, de fato, há uma enxurrada de demandas. Me lembro aqui de uma expressão do ministro Gilmar Mendes. Ele diz que a causa jurídica, no mais das vezes, tem virado uma causa psiquiátrica, em face do longo tempo que ela tem levado para ser solucionada dentro do Poder Judiciário. É evidente que existem vários fatores que contribuem para essa demora, essa resposta tardia da Justiça. Dentre esses fatores, nós temos aí leis anacrônicas, leis ultrapassadas. Eu me lembro aqui mesmo que o ano de 2007, o Superior Tribunal de Justiça chegou a julgar 320 mil recursos. O Supremo Tribunal Federal, composto por 11 ministros, chegou a julgar 97 mil recursos. Então, isso é algo impossível, isso é algo inacreditável. Quando alguém de fora vê esse modelo funcionando no nosso país, não acredita. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a Corte Suprema julga 150 causas por ano. Mas essas questões, até um levantamento recente do STJ, mostra que a lei dos recursos repetitivos e da repercussão geral do STF já provocaram uma redução de em torno de 40% do número de recursos nessas instâncias superiores. Exatamente. Então, diante dessa enxurrada de causas, diante dessa postulação, dessas causas intermináveis, chegando às últimas instâncias da nossa justiça, é que tem havido aí a criação de mecanismos para inibir, para deixar, por exemplo, os tribunais superiores cuidando de questões outras, questões de um interesse geral.